Um confrontando o outro, um dando ideia, o outro melhorando o que o outro falou. Aquilo ali é um processo criativo, que vai fazer de uma ideia que pulou na cabeça, parecia boa, mas poderia ser perigosa, e foi nascendo alternativas melhores. É verdade. Isso é ter uma oportunidade única. O que é uma oportunidade única? É quando a pessoa bate o olho, ela fala, puta que pariu, eu preciso parar e prestar atenção nisso. É isso que vai fazer o seu copy se tornar prioridade na vida da pessoa, porque senão ela vai continuar dirigindo o carro, vai continuar correndo atrás do filho, vai continuar assistindo televisão, vai continuar assistindo futebol, vai continuar preocupado com os problemas diários dela e não vai parar para ler o seu copy, porque ninguém quer ler o seu copy. Acredite, ninguém quer ler o seu copy. O seu copy só vai ser interessante para a pessoa a partir do momento que você tiver uma oportunidade única que faz ela parar, prestar atenção e falar, puta que pariu, eu preciso disso. Porque isso está sendo dito de uma forma que eu nunca ouvi. Isso está sendo mostrado de uma forma que eu nunca vi. Isso é ter uma oportunidade única. O resto é repetição. A repetição pode funcionar? Sim. Mas talvez vai funcionar menos do que algo único. Não é à toa que você só admira as pessoas que estão fazendo algo único. Você não admira quem está copiando quem já fez alguma coisa. Você admira o pai das coisas, a mãe das coisas. Sim. Percebe? Então isso é ter uma oportunidade única. A partir do momento que você mostra uma oportunidade única, ela pode ser grande, ela pode ser às vezes gigante, ela pode ser às vezes exagerada, ela pode parecer mentirosa. Por exemplo, eu escrevi um copy uma vez que prometia 5.200% de lucro em 2 dias. É inacreditável até que eu prove. Até que eu demonstre. Até que eu mostre mais do que fale. Por quê? Se você tem uma oportunidade única, mesmo que ela seja verdade, a pessoa não é obrigada a acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar que eu já faturei com os copies que eu escrevi 220 milhões de reais. Para os meus clientes e para os nossos produtos próprios. Até que eu prove. Uhum. Concorda? Concordo. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu falo, na afirmação que eu faço. Você não acredita no que te dizem. Logo de cara, em tudo, você não acredita. E por que a sua audiência é obrigada a acreditar? Então, se você tem uma oportunidade única, quanto maior ela for, mais rápido e melhor você tem que provar o que você está dizendo. Provar, comprovar, demonstrar. Para que a pessoa tenha motivações para acreditar e tornar o que você está falando incontestável. Ela pode até não comprar, mas ela não vai mais poder dizer que é mentira ou duvidar. Legal. Mas para conseguir provar o que você está falando, a oportunidade única, é preciso conhecer o público para quem eu tô falando. Sim. Vou chegar lá. Legal. Esse é o segundo ponto, né? Oportunidade única e prova incontestável. Incontestável. Tá? Essa palavra incontestável, ela tem o mesmo peso do único. Se você usa a prova e mostra para meia dúzia de pessoas e as pessoas ainda podem questionar aquela prova, ainda não está bem provado. A foto da minha filha no Instagram que eu te mostrei. É verdade. Como eu conheço o cenário, eu conheço o cenário da minha casa. Eu sei que atrás dela tem um vidro. Mas as pessoas não são obrigadas a acreditar. Eu tenho que mostrar. Então, quando eu chegar em casa, o que eu vou fazer? Fazer um stories mostrando que atrás de onde minha filha estava, não é o parapeito aberto de um prédio. Tem um vidro. Nossa, eu tava em dúvida. Você e todo mundo do Instagram, né? Me desceram a lenha, velho. Falando que eu tava usando minha filha só pra conseguir like. Mas como eu conheço a cena do meu prédio, não foi nenhuma coisa que passou pela minha cabeça. Mas nasceu objeção na cabeça das pessoas. A foto é linda, mas as pessoas nem viram a beleza da foto. Sim. Olha isso, cara. Isso tem muito a ver com produtos maravilhosos que são mal apresentados. Tipo no caso do restaurante hoje, né?
Não faz sentido? Sim, total. Aí, oportunidade única. Provou, é importante que você conte uma história. É importante. É obrigatório? Não. Mas se você tiver uma boa história no copy, os melhores copies do mundo têm uma boa história para contar. Porque a história, ela ajuda a convencer? A história é o elemento mais poderoso de conexão que existe. Ponto final. Seu filho vai para a escola. Quando chega, o que você pergunta? Como foi hoje? Uma história. E o que ele aprendeu lá? Histórias. Como surgiu a matemática, ou não sei o que do português, o professor tal, não sei quem descobriu não sei o que lá. História. O tempo todo. Então, as histórias, e existem inúmeras formas de você contar histórias, em mais ou menos tempo. Por exemplo, a história que eu contei aqui durou o quê? 10 minutos, talvez 15. Eu conto ela em 1 hora, com todos os detalhes. Mas já contei ela em 2 minutos. Então, desenvolver a habilidade de saber contar histórias, considerando o tempo e o espaço que você tem para contar, é uma habilidade que se desenvolve. Mas a história é um elemento de conexão, que justifica o motivo pelo qual você pode dizer o que você está dizendo. Prova autoridade, trajetória, conexão, inspiração, motivação. Depois de tudo isso, a pessoa ainda pode duvidar de você, ainda pode questionar, ainda pode desacreditar, ainda pode pensar em inúmeras objeções que vão impedir que ela compre, que ela tome a decisão positiva em relação ao que você está oferecendo. E nessa hora é importante que você saiba como tratar objeções. Como, por exemplo, a do vidro. É uma objeção. Às vezes você mostra a prova e comprova, funciona, mas às vezes você tem que ter argumentos mais sólidos. Por exemplo, você já parou para pensar por que geralmente quando a pessoa olha um tênis de R$500 não parece tão caro quanto um curso de R$500? Nunca parei pra pensar. Também não. Às vezes as pessoas pagam R$500 mais fácil num tênis do que pagariam num curso. Eu vejo isso todo dia na internet. E por É que caro. disso? Sabe por quê? Isso é uma objeção enraizada numa crença. Qual crença? Antes eu vou contar uma história. Geralmente, como que as pessoas estudam desde criança? Sem pagar nada. Ou estuda em escola pública, ou os pais pagam. Então a pessoa desenvolve a mentalidade de que aprendizado deve ser De graça. Isso é uma crença enraizada. Nesse momento, a pessoa valoriza mais um objeto que acaba do que um aprendizado que dura para sempre. Ela paga R$500 em roupa e acessórios, mas não paga R$500 num curso, mesmo que o aprendizado dure para sempre. Ela prefere pagar R$500 em algo que acaba. Porque ela aprendeu que não precisa pagar, ou que não vale a pena. E isso piora quando a pessoa se sacrifica, por exemplo, para pagar uma faculdade e depois não consegue emprego na área. Pagar por estudo não compensa. Crença enraizada. Objeção. Percebe? Sim. E às vezes, num copy, simplesmente contar isso que eu estou contando para vocês faz a pessoa fazer isso que vocês estão fazendo. Balançar a cabeça, pôr a mão na consciência e falar, puta que eu pariu, velho. É verdade. Eu tô achando que não vale a pena. Porque eu não soube aproveitar, eu não percebi.
Sem contar até que o sistema educacional torna aprender chato, cansativo, sacrificante. Por que que muitas crianças resistem para ir para a escola? Porque o horário da escola não foi criado para elas, mas foi criado para os pais que precisam ir trabalhar. Então, muitas crianças associam aprendizado a sacrifício. É chato. Aprender não é legal. Estudar não vale a pena. Faz sentido ou não? Nossa, cara. total. Nunca nem tinha pensado nessa perspectiva. Exato. Isso é entender de comportamento humano. Legal, legal. Que é o que você falou e que eu falei que ia chegar lá. Sem pesquisa sobre pessoas, você evolui muito pouco no campo de copy. Você fica na técnica da estrutura padrão. E no raso, né? Consiga 10 vezes mais, mesmo que você não sei o quê. Saiba como, mesmo começando do zero. O dia que você consegue se libertar desse padrão, e eu não estou dizendo que esse padrão não funciona, não, entenda, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode continuar nesse padrão para sempre. A questão é que quando você rompe esse platô do copy padrão, é aí que você começa a se destacar e crescer mais rápido. Muito mais rápido. Porque não importa quantas maçãs vermelhas estejam no cesto. Se eu colocar uma verde, você só vai enxergar ela. De fato. E aí você escolhe se você quer continuar sendo a maçã vermelha ou a verde. Na cesta da internet. Quarto elemento, que é o que eu falei, inversão de objeção. E eu trato como inversão de objeção porque eu acho que toda objeção é enraizada numa opinião. E quando você confronta a opinião de alguém, na maioria das vezes o que você consegue é que a pessoa reforce ainda mais a opinião que tem. A gente vê isso no cenário político, por exemplo. Você já viu alguém falar assim, nossa, o cara me falou tão bem do Lula, decidi votar nele. Não vou mais votar no Bolsonaro. Ou o inverso. Nossa, o cara usou um argumento tão bom sobre o Bolsonaro que eu mudei de ideia, não vou mais votar no Lula. Não. Quando você confronta a opinião de alguém, o que que você consegue? Que a pessoa fique ainda mais aferrada à opinião que ela já tem. Isso é o motivo pelo qual eu não uso mais a expressão matar a objeção, quebrar a objeção. Porque o máximo que você consegue é dar para a pessoa um argumento bom o suficiente que ela consiga enxergar a situação por outro ponto de vista e deixa que ela escolhe. Eu não quero ter razão. Eu quero que ela enxergue. E quando a pessoa enxerga, é quando você transforma... Por exemplo, um argumento bom é capaz de transformar um hater em fã. Ai, realmente. Só que se você não é seguro do que você faz, você vai confrontar o hater. O que que vai acontecer? Ele vai virar mais haters. Quem tá assistindo, não sei a idade, mas existia um filme chamado Gremlins. Existe ainda, acho que se você procurar na internet você vai achar. Gremlins eram uma espécie de bichos. Eram uns bichinhos fofos. Só que muito perigosos. Porque se pingasse água num gremlin, eles se multiplicavam. Hater é isso. Por exemplo. E eu tô falando de hater, mas uma objeção na cabeça de uma pessoa funciona como um hater da sua proposta. Então, uma coisa é o hater que bate de frente, que vai pra cima, que desrespeita, que vai lá e faz o diabo. Outra coisa é o haterzinho que tá dentro da cabeça da pessoa dizendo, isso aí é uma trapaça, isso aí não vai funcionar, isso não vai dar certo pra você, isso aí é mais uma enganação, esse aí é mais um cara que quer ganhar dinheiro vendendo curso e não faz o que fala. São haterzinhos. Não adianta você confrontar isso, porque você vai confrontar e vai virar mais. Aí, ó, tá desesperado pra vender. Aí, ó, quem é você pra falar comigo assim? Vai nascendo outras objeções.
Outra coisa é eu fazer esse tipo de argumento. Você já parou para pensar que você viveu praticamente 10 a 15 anos da sua vida estudando de graça e às vezes sem querer? Ou pagou por uma faculdade e nunca conseguiu uma profissão na sua área e você está frustrado com o ensino e por isso hoje você não está valorizando o aprendizado que você pode ter? Pronto, levei a pessoa a refletir. Agora a decisão é dela. Eu não estou falando você está errado. Eu estou te falando, olha só esse ponto de vista. Você pode continuar com a sua opinião, mas você tem uma outra alternativa. E a melhor forma de ganhar é não querer ter razão. E as pessoas justamente fazem o contrário, né? É não combater, né? É apresentar. Exato. Isso é inteligência persuasiva. Isso é copy de alto nível. O resto é maçã vermelha no cesto. Quinto elemento, oferta. E sobre oferta, eu tenho só uma coisa a dizer. A sua oferta precisa fazer a pessoa ter certeza de que o que ela vai receber vale muito mais do que o que ela está pagando. Eu gosto até de dizer que o que a pessoa paga deve ser 10 vezes menos do que ela percebe que vale. E é aí que você tem uma oferta realmente boa. Então, recapitulando, oportunidade única, prova incontestável, história de conexão, inversão de objeção e oferta que a pessoa tenha certeza de que vale mais do que o que ela está pagando para ter. Perfeito. Fantástico. Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$1 milhão investidos. E eu quero mostrar para você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso.